Quero dar aí um bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre jornada de integração de dados. Primeiro, eu quero colocar a nossa agenda de hoje para vocês. Eu quero começar colocando um contexto dentro das empresas de hoje em dia relativo ao nosso assunto de hoje, que é toda essa movimentação, todo esse ciclo de vida dos dados. Depois de contextualizar todos esses cenários para vocês, eu vou colocar as vantagens da nossa proposta de hoje aqui, através das soluções da jornada de integração de dados. E depois eu vou falar um pouco do ecossistema, um pouquinho mais técnico, referente a todas essas soluções. Depois do ecossistema, eu vou passar a palavra para o meu amigo Vinícius, e ele vai estar com uma abordagem um pouco mais técnica, referente a alguns conceitos, principalmente ao conceito de CDC, ou Change Data Capture, que vai ser uma vertente importantíssima para a replicação de dados. Ele também vai passar pelas bases compatíveis em todos esses cenários envolvidos na jornada de integração de dados, e a gente vai fazer uma demonstração técnica para você das nossas ferramentas. Antes da demonstração, a gente vai passar um contexto dos dados que a gente vai usar e também um contexto do fluxo desses dados. Depois da demonstração, a gente vai elencar alguns valores agregados que a gente gostaria que vocês percebessem através do que a gente demonstrou. E, por fim, vamos falar um pouco dos produtos que fazem parte de todo esse environment de integração de dados. Me apresentando, meu nome é Eduardo Palácios, eu sou arquiteto de soluções da Nórdica, eu sou o cara da direita, da esquerda aí. O da direita é o Vinícius. Vini, dá um oi para o pessoal, bom dia. Com certeza, Eduardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Scraba, eu trabalho na Nórdica faz mais ou menos 4 anos e trabalho com soluções Qlik faz 7 anos. Tá? Então, como o Eduardo comentou, eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica da nossa jornada hoje e ele vai fazer um paralelo com a parte de negócios. A nossa ideia é atender os dois públicos e, novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, um questionamento, peço, por favor, que vocês anotem e no final vocês podem mandar para a gente que a gente vai abrir para questões. Eduardo, por favor, pode seguir. Legal, Vini, muito obrigado. Primeiro, como eu falei, um texto para todas essas ideias que a gente vai passar para vocês hoje, antes de começarmos a falar das vantagens. Primeiro contexto que eu queria elencar para vocês. Fontes de dados heterogêneas. Quem nunca passou por esse problema? Hoje em dia, com o crescimento da importância da gente registrar todas as informações referentes ao nosso negócio, a gente também começou a aumentar gradativamente a quantidade de dados diferentes que a gente está trabalhando. Vocês percebem esse carinha aí com um ponto de interrogação na cabeça? Esse cara hoje está representando a equipe de TI. Normalmente, a gente passa um aperto. Você vê que ele está com 2 pedacinhos de quebra-cabeça, um pouco confuso no que ele vai fazer, em como ele vai tratar tantas fontes de dados diferentes. Cada área hoje em dia tem um RP. Cada RP tem uma base de dados diferente. Haja mão de obra, haja know-how técnico, haja orçamento para a gente conseguir atender de forma completa todas essas vertentes. A equipe de TI fica passando um aperto gigantesco. E, através de todas essas fontes de dados extremamente heterogêneas, eu consigo elencar uma outra situação para vocês, que é a situação dos ambientes descentralizados. Hoje em dia, como falta muita gente para focar e organizar todo esse mundo de dados, falta tempo para a gente pensar em estratégia. E estratégia de dados hoje em dia é importantíssimo para conseguir entregar a informação final no melhor formato. Hoje em dia a gente tem a nuvem, a gente tem várias nuvens, a gente tem nuvem privada, a gente tem nuvem pública, a gente tem ambientes on-prem, a gente tem ambientes híbridos. É extremamente importante focar a devida atenção para esse assunto. Mas pensa num meio cheio de bases de dados diferentes, sem mão de obra especializada, com braços limitados na equipe de TI, falta muito tempo para a gente focar nessa estratégia. Além de tudo, a gente tem diversas formas dos usuários de negócio consumir esses dados hoje em dia. Podem ser aplicações de BI, podem ser aplicações de Advanced Analytics. Existem várias formas diferentes para o usuário consumir essa informação. E se a gente não der atenção, a devida atenção nessa estratégia, eles vão ficar frustrados. Tendo dito isso, eu vou puxar para vocês a terceira problemática de hoje nesse contexto, que são os usuários insatisfeitos.
Quem nunca lidou com um usuário reclamando que a aplicação estava lenta? Quem nunca lidou com um usuário reclamando que o dado não estava atualizado, que ele não tinha a informação mais quente para ele analisar e tomar uma decisão mais assertiva em relação aos próximos passos do negócio? Eles estão sempre querendo mais e a gente está com cada vez mais origens, cada vez mais ambientes, cada vez com uma situação mais complexa para lidar. Isso, tendo dito tudo isso, eu queria trazer algumas vantagens. A primeira vantagem que a nossa solução da jornada de integração de dados quer trazer: ter um maior controle sobre todos os seus dados de forma agnóstica, gerenciando de forma centralizada o fluxo de todos esses dados em tempo real. Além de tudo, a gente quer trazer integração. A integração, eu falo de, seja qual for o seu ambiente, on-prem, seja um ambiente híbrido, seja um ambiente na nuvem, a nossa proposta é conseguir conectar tudo isso, é conseguir estruturar tudo isso de forma automática, onde quer que os seus dados estejam, para a gente conseguir passar uma melhor experiência para os usuários. Imagine o seu arquiteto de dados conseguindo controlar de forma centralizada todos os seus dados, conseguindo estruturar tudo isso de uma forma extremamente intuitiva e centralizada. Além de tudo, a gente gostaria de passar também uma outra vantagem, a vantagem da disponibilidade. Você conseguir permitir que os seus usuários consumam toda essa informação de maneira intuitiva, simulando um cenário que eles já estão acostumados, de você conseguir capturar os principais componentes da informação do seu negócio para você trabalhar com informações catalogadas em tempo real e que estejam atualizadas e que passem uma extrema confiança. E a nossa proposta é passar tudo isso sem programação. Exatamente. A proposta da jornada de integração de dados é você conseguir ter todos esses três componentes, todas essas três vantagens, sem precisar dedicar isso na mão de uma pessoa que seja especializada naquela base de dados específica, ou seja especializado naquele streaming, ou naquela movimentação de dados específica. Você não vai ter que mais se preocupar com o seu orçamento para ter que terceirizar serviço para outros fornecedores. A nossa ideia com as soluções e ferramentas da jornada de integração de dados é você ter todos esses componentes na sua mão e você ter total controle do caminho que o seu negócio vai percorrer e o caminho que os seus dados vão percorrer. Agora, falando no caminho dos dados, eu queria elencar um cenário um pouco mais técnico, tentando colocar todos esses pilares num ecossistema de hoje em dia. Aqui, o que a gente está enxergando? À esquerda, um mundo heterogêneo de dados. A gente tem mainframe, a gente tem arquivos, a gente tem data warehouse, nós temos bancos relacionais, bancos não relacionais. A gente pode ir falando por vários minutos sobre as principais origens de dados mais usadas hoje em dia. Para você conseguir controlar tudo isso, é necessário um fluxo automatizado em tempo real para você conseguir centralizar toda essa bagunça de hoje. E com isso eu começo a trazer o conceito de CDC. O Vinícius, mais à frente, vai especificar melhor todo esse conceito para vocês, mas ele é importantíssimo para a gente construir um data warehouse que seja otimizado, ou um data lake que atenda todas as necessidades atuais do seu negócio, ou até um banco relacional que esteja mais estrategicamente posicionado, muito melhor do que aquela base legada de antigamente, que hoje em dia não atende para tanta demanda de consumo por parte dos nossos usuários de negócio. A gente quer deixar tudo isso preparado para os seus usuários através de um catálogo de dados governado, intuitivo, com uma simulação de experiência de compras online, onde os seus usuários conseguem capturar todas as principais informações que você tem hoje na sua empresa. Além de tudo, isso tudo pode ser consumido para qualquer aplicação analítica ou qualquer ferramenta. Isso de forma agnóstica, qualquer seja o seu banco de dados e qualquer que seja a sua ferramenta final. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Vinícius, que vai elencar alguns detalhes um pouco mais técnicos referentes a todas essas ferramentas. Vini, é com você. Obrigado, Eduardo, pela explicação de negócios até agora.
Bom, então, pessoal, como eu tinha prometido, eu vou falar um pouquinho mais do embasamento técnico para essa solução que a gente preparou para vocês. Tá? A gente não tem como comentar de integração de dados sem falar sobre o CDC. Né? O que é o CDC? O CDC é Change Data Capture, como o Eduardo falou lá no começo, né? Traduzindo para português, é captura de dados de alteração. Isso significa o quê? Que um dado na origem, quando ele é modificado, a gente espera que esse dado chegue do mesmo jeito no destino. Né? Então, a gente quer ter um ambiente de origem e destino sempre alinhados. Tá? A nossa solução de replicação ela é precursora nessa tecnologia, olhando para logs. Tá? Ela é precursora e líder. Por utilizar a tecnologia de leitura de logs, a gente não tem que instalar nenhum agente, nem do lado da origem e nem do destino. Tá? Isso evita uma série de problemas de TI e problemas até de segurança de dados, digamos assim. Né? A gente pode ter em algum momento um agente que deixou de ser compatível porque o Windows foi atualizado, a gente pode ter algum agente que está com uma brecha de segurança, que pode expor os seus dados para a rede, a gente pode ter um agente que está mal desenvolvido, que pode causar lentidão, até mesmo uma queda sistêmica, o que é muito, muito ruim, né? Pode gerar um prejuízo imensurável para algumas companhias. Né? Então, sabendo de tudo isso, a gente garante que os dados vão estar atualizados na origem e no destino, sem onerar as máquinas de banco de dados. Tá? Por não utilizar agentes, se basear em logs, não há oneração nos sistemas e nem no hardware que a gente está consumindo e jogando os dados. Vou falar na sequência um pouquinho mais sobre as bases que são compatíveis com a nossa solução de integração de dados e replicação e criação de data lakes e data warehouses de forma automatizada. Tá? Então, de origens, a gente pode citar aqui, né, de bases relacionais, eu vou citar os players mais conhecidos e utilizados, não vou citar todos porque são vários, né, mas então a gente tem aqui Oracle, SQL Server, o MySQL, o Postgres e outros bancos relacionais. Nós temos bancos EDW, tá? Temos situações de mainframe, a gente sabe que não é muito comum de ver mainframe hoje em dia, mas ainda existem muitos sistemas legados que estão nessa tecnologia. Por exemplo, né, órgãos governamentais, instituições financeiras, e todas elas, né, têm um anseio de não manter esses dados somente no mainframe e jogar para um outro lugar ou ter como consumir esses dados em outro lugar. E a gente sabe que profissional mainframe, além de ser escasso, é muito caro e difícil de achar. Né? Então a gente também tem, como o Eduardo comentou no passado, né, a gente pode trabalhar on-prem, cloud, um cenário híbrido. Tá? E cloud, que eu digo, a gente não fica refém de uma cloud ou de outra. Tá? A gente é agnóstico quanto a isso também, a gente não precisa ter um profissional de Azure, um profissional de Amazon e um de Google. Não, a ideia da ferramenta não é isso, tá? É conseguir fazer toda essa movimentação de dados, tá? De uma cloud para outra ou para todas ao mesmo tempo, sem depender de pessoas, sem depender da consultoria ou do suporte da cloud. Tá? A gente também tem bases não relacionais, tá? Temos base SAP, temos bases de força de vendas, que é o Salesforce, no caso, arquivos de texto. Tá? Para esse quadro verde aqui, é 100% verdade a situação de replicação, tanto em origem quanto destino. Tá? E agora em destino, uma situação que eu quero chamar a atenção é que os bancos que estão com uma sinalização em vermelho, aqui as tecnologias, elas querem dizer que elas são automatizadas, tá? Tanto para Data Lake quanto para Data Warehouse. Tá? Então, de novo, na AWS a gente tem várias situações cobertas pela nossa solução. Temos cenários de Data Lake, como eu comentei um pouquinho atrás. Temos streaming de dados, vale muito a pena mencionar aqui o Kafka, que é um player que está muito em evidência. Tá? Temos também a cloud da Azure, que é uma cloud que é muito importante, né? Tá entre os top 3 dos mais utilizados. Temos de novo o banco CDW, temos SAP HANA, temos a cloud do Google para cá, temos databases relacionais. Tá? O que isso quer dizer? Que eu posso ter, por exemplo, um banco SQL Server hospedado em um outro servidor fora do país que está instalado lá. Tá? A nossa solução de replicação e de composição automática de Data Warehouse Data Lakes vai atender em todo esse cenário. Tá? E por fim, a gente também tem como destino, né, arquivos de arquivos de texto, né, arquivos flat files mesmo. Vini, mas eu acho que essa tela vai assustar qualquer analista de negócio que estiver olhando agora, hein? Olha, Eduardo, é verdade, né? Aqui para o pessoal de negócio deve parecer uma verdadeira salada de informação aqui. Para o pessoal de TI nem tanto, tá? Eles estão mais familiarizados. Mas a ideia disso tudo aqui era realmente chocar um pouquinho visualmente, porque a solução tem a missão e a função, né, de descomplicar tudo isso aqui, tá? Em um ambiente único, centralizado, governado e muito robusto, tá?
O próximo passo aqui, eu vou dar alguns detalhes sobre o que vai ser composto na demonstração técnica. A gente vai fazer uma demonstração técnica, mas para contextualizar um pouquinho o que vai ser mostrado, eu vou falar rapidamente, né, do que vai ser composto. Então, vamos lá. A gente, nessa demonstração, vai simular uma fábrica de tintas e solventes, tá? E nosso pessoal de operações, né, o fluxo de trabalho deles, basicamente, o que é? Né? Gestão de pedidos, clientes, vendedores, supervisores, produtos e fábricas, tá? Para essa demonstração, nessa saladona aqui, vai ser coberto a seguinte tecnologia, tá? A gente tem um RP desenvolvido para nossa demonstração, que o pessoal de operações faz a gestão dos pedidos, tá? E esse RP, por sua vez, está sendo hospedado num banco MySQL. Esse banco está numa nuvem da Azure no sul do Brasil, tá? E o nosso anseio, né, em primeiro lugar, seria mover, né, replicar esses dados para uma base, trocando a tecnologia e trocando o lugar da cloud, né, por questões estratégicas, inclusive de tributação. Uma cloud fora do Brasil pode custar mais barato que uma cloud dentro do Brasil. Então, para esse caso, a gente escolheu o SQL Server num servidor que está localizado no Canadá. Tá, então, aqui um pouquinho do fluxo, né, do que motivou a gente a tomar essa solução de jornada de dados para reduzir uma série de problemas, né? Então, contextualizando um pouquinho de novo, os usuários de negócio fazem um input das informações do nosso ERP, que por sua vez está numa base MySQL, né, com várias transações em tempo real, gestão de pedidos, e despacho nota fiscal, e cadastro fornecedor. E, em outro lado, tem o nosso time de negócios que tem o desejo de consumir informações, né? Eles precisam de informações quentes. Uma informação D-1 não estava bastando mais para tomar ações estratégicas, tomar alguma medida que seja realmente efetiva, né? O que isso começou a ocasionar, a gente começou a perceber. O RP deveria funcionar somente ele dentro da base MySQL, mais ninguém. Isso seria o universo perfeito e foi um tempo assim. Mas depois, com esse anseio de relatórios e dados quentes, começou a se consumir muita informação da nossa base MySQL. Ou seja, né, os nossos usuários operacionais estavam concorrendo com os usuários de negócio e outras áreas que também consomem indicadores e relatórios. Isso começou a ocasionar lentidão, travamento, atrasar o fluxo de trabalho do pessoal operacional e até quedas de banco de dados. Tá? Agora eu vou mostrar o que a gente pensou em desenhar de solução para eliminar esse tipo de problema, e como que isso foi feito e em que parte que entra cada software que a gente quer apresentar para vocês. Então, de novo, temos o usuário operacional aqui do lado esquerdo, com seu RP, inputando informações, e aqui já entra o primeiro componente que a gente escolheu para solucionar o nosso problema de queda de banco de dados e replicação de dados. Então, a gente está utilizando a solução de replicação, né, movendo os dados de uma cloud que está no sul do Brasil, trocando a tecnologia de banco de dados para um SQL Server e trocando também o país. Tá? Essa base está no Canadá. E, posterior a isso, a gente continuava com o problema de que o pessoal de negócios precisava de informação, preferencialmente informação previamente trabalhada, né, para que eles tenham menos problemas possíveis e menos trabalho possível na hora de consumir esse dado. Então, a gente, com o Compose, nós criamos automaticamente, tá, um Data Warehouse, e desse Data Warehouse é derivado um Data Mart. Tá no Data Mart, a nossa demo vai ser baseada em ClickSense, na ponta, tá? Porque a gente escolheu, porque a gente já usa isso. Mas a ideia aqui é mostrar que esse consumo da ponta é 100% agnóstico, tá? Você pode escolher a ferramenta que você quiser na ponta para fazer esse consumo, de acordo com o seu negócio. Tá? E nesse formato que foi desenhado aqui, toda essa solução está gerando na ponta aqui um conjunto de dados altamente complexo, tá? Sem nenhuma linha de programação e realizada por um profissional. Tá? Um profissional que mexeu aqui com pelo menos 2 bases de dados, fez uma integração, fez uma série de componentes bem complexos, tá? Sem encostar no código. Então, agora, efetivamente, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou abrir aqui o nosso ERP. Tá? E a ideia de tudo isso aqui, como eu comentei, pela concorrência do banco de dados, né, aconteceu de a gente perder alguns pedidos. Então, a gente tem pedidos represados do mês de julho e agosto da nossa empresa de tintas e solventes. Tá, aqui é o lado mais do pessoal de operações, que eu estou mostrando para vocês, a tela deles, o que eles fazem no dia a dia, né? Então, a gestão de todos esses itens aqui. E como eu comentei, a gente está com uma série de pedidos represados, porque a gente acabou tendo problemas sistêmicos na época, precisa subir esses dados.
Eu quero solicitar, por favor, se o Eduardo puder mostrar o lado do pessoal de negócios mesmo, né? O que eles fazem, que indicadores que eles olham, e também dar uma palhinha da telinha da nossa solução da jornada de dados para a gente. Eduardo, você pode mostrar, por favor? Claro, Vini, vamos lá. Então, como o Vini elencou, a área de negócio ela está consumindo essa informação através de alguns indicadores que, no caso, estão em ClickSense. Aqui eles fazem um acompanhamento, atualmente, em D-1, de receita, de custo, lucro, quantidade de pedidos e assim por diante. Se vocês perceberem, como o Vini elencou anteriormente, as informações referentes ao ano de 2020 só estão indo até junho, ou seja, estamos carentes do mês de julho e do mês de agosto. Ao mesmo tempo, nós temos algumas tarefas que vão ajudar a gente. O Vini vai inserir primeiro o mês de julho e depois o mês de agosto na base MySQL. Nós temos uma tarefa de replicação de dados que está trazendo as informações e alterações em tempo real do MySQL para o SQL Server. Nós vamos acompanhar isso por aqui. E nós temos também uma tarefa no Compose, num workflow, atualizando de 1 em 1 minuto o Data Warehouse inteiro e o Data Mart completo, que no caso é a origem do nosso aplicativo ClickSense. Só para mostrar aqui para vocês, eu deixei algumas consultas preparadas para vocês perceberem que julho e agosto ainda não existem nas nossas bases, nem na cópia transacional e nem no Data Warehouse e no Data Mart. Isso tudo nesse SQL que está hospedado numa cloud lá no Canadá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar aqui a tela parada no Replicate, porque é extremamente rápido. Eu preciso que vocês prestem atenção. Aqui eu zerei todos os nossos contadores. E eu vou pedir para o Vinícius imputar primeiro o mês completo de julho. Vini, é com você. Pode mandar ver. Com certeza, Eduardo. Então, pessoal, preparei já, a nossa base estava num formato de flat file, nesse caso, né? Eu vou subir pelo nosso ERP. A gente espera um volume entre 1.000 e 1.300 registros de pedidos para julho. E eu vou apertar o botão de importar agora. Eu peço que vocês prestem bastante atenção na tela do Eduardo, porque tende a ser realmente super rápido, tá? Então, eu acabei de apertar aqui para inserir os dados de julho. Aqui no ERP Legal, já começou. Vini. Vamos acompanhar. Ó, vocês podem perceber que já estão chegando as transações e é realmente muito rápido mesmo. Então, aqui, vocês podem ver que já foram inseridos 1.248 registros, 1.248 pedidos do MySQL para o SQL Server. Isso em tempo real. Essa tarefa está programada para reconhecimento de alteração de logs. Então, acontece muito rápido mesmo. Por isso que a gente fez dessa forma, de vocês prestarem bem atenção aqui nesse valor. Tínhamos zerado os contadores e agora temos aí uma referência de 1.248 registros do MySQL para o SQL Server. A gente pode conferir isso aqui, agora, pegando a consulta de julho, na nossa cópia dos dados transacionais. Isso foi alimentado pelo Replicate, vemos aqui 1.248 linhas. Ao mesmo tempo, nós temos o workflow pelo Compose para atualizar o nosso Data Warehouse e para atualizar o nosso Data Mart, que a gente pode fazer essa mesma conferência aqui. Vamos executar uma consulta aqui no nosso Data Warehouse. Já temos os dados um pouco mais estruturados, mas de maneira corporativa. Tá? Então, aqui já foram as 1.248 linhas que o Vini inseriu, mas isso já foi estruturado automaticamente. E aqui a gente tem o Data Mart criado especificamente para a nossa aplicação de negócio, também já com essas 1.248 registros. Tudo isso praticamente em tempo real. Agora, por fim, eu quero demonstrar para vocês aqui o nosso aplicativo em ClickSense. Quando eu seleciono o meu ano de 2020, eu já consigo enxergar o meu mês de julho com os 1.248 pedidos. Isso tudo aconteceu de maneira extremamente ágil, sem uma linha de código. Agora, eu vou solicitar para o Vini inserir os dados de agosto, para a gente fazer esse mesmo acompanhamento aqui pela tarefa do Replicate. Vini, é com você. Beleza. Olha, Eduardo, foi muito legal. Realmente, né, a solução parece levar os dados de forma rápida, né, e bem confiável de um lugar para o outro. Nesse caso, né, de um país para o outro, mudando de tecnologia.
Eu vou fazer, então, a mesma inserção aqui, pelo nosso RP dos dados de agosto, e, de novo, né, a gente espera um volume entre 1.200 e 1.300 registros para esse mês, porque é a média de pedidos que a gente tem observado ao longo do ano. Então, eu vou apertar agora, peço que preste atenção de novo na tela do Eduardo, eu acabei de apertar aqui para inserir os dados. Pode assumir, por favor, Eduardo. Legal, Vini. A gente já está vendo aqui os registros chegando. Aqui a gente vai ver o número mudando, referente à quantidade de pedidos. A gente pode ver a demonstração dos dados caminhando do MySQL para o SQL Server. E aí agora a gente tem um total aí de 2.511 registros que, em tempo real, passaram do MySQL para o SQL Server. Lembrando que o MySQL é um servidor nuvem no sul do Brasil e o SQL Server no Canadá. Agora, quero fazer uma conferência com vocês aqui. Vamos pegar o mês de agosto. Aqui a cópia transacional alimentada pelo Replicate com 1.263 linhas. O nosso Data Warehouse já deve ter sido atualizado para o mês de agosto. Ainda não. Vamos acompanhar aqui o nosso fluxo. Está indo agora. Ele atualiza de 1 em 1 minuto. O nosso Data Warehouse está sendo alimentado com todas essas alterações feitas na nossa ODS. E depois ele já engata para o Data Mart também. Vamos voltar aqui. Vamos executar mais uma vez. Agora, o nosso Data Warehouse já está com o mês de agosto. 1.263 linhas. Aqui, o nosso Data Mart já deve estar também com as 1.263 linhas referentes a agosto. E só para mostrar para vocês e exemplificar o que foi feito pelo Compose, a gente tem 4 vertentes diferentes. Uma que são as databases, que a gente compila aqui tudo de maneira visual. O Compose, nesse caso, sugeriu um modelo de dados para a gente através das chaves estrangeiras e das chaves primárias do nosso MySQL. Foi criado um Data Warehouse corporativo e um Data Mart focado nessa aplicação em ClickSense, no caso. E ele também já fez uma sugestão de um modelo de estrela. Então, foi muito simples todo esse processo de implementação. Agora, vamos ver mais uma vez no nosso aplicativo em ClickSense, o ano de 2020. Aqui temos informação de agosto já atualizada, com os 1.263 registros. E se a gente quiser só fazer um comparativo, a gente pode pegar julho também. Temos uma quantidade de 2.511 pedidos nesses 2 meses, que foi exatamente o que foi registrado pela nossa tarefa de replicação de dados. Agora, só fazendo um paralelo no que a gente quis mostrar com a nossa demonstração de hoje. Quais são essas vantagens, todos esses valores? Através do Click Replicate, você tem um melhor gerenciamento dos seus fornecedores, não ficando necessariamente dependente de mão de obra especializada nas bases de dados que você tem no seu ambiente corporativo. Você consegue obter atualizações de informação em tempo real, de uma origem para um destino, automatizando todo o fluxo dos seus dados, de forma a gastar muito mais tempo pensando em estratégia e muito menos tempo pensando em movimentação. Através do Click Compose, tanto para Data Lake quanto para Data Warehouse, a gente consegue estruturar estrategicamente os dados de maneira automática, seja onde eles estiverem, on-prem, na nuvem ou num ambiente híbrido. Você consegue automatizar suas regras de negócio num Data Warehouse. Você consegue transferir essa automatização de um Data Warehouse para um Data Mart especializado. Você consegue criar de maneira automática ambientes complexos, sem necessidade de você ir na linha do código. E a gente tem o Click Data Catalog, que são dados governados, democratizados, potencializando o self-service, passando uma experiência de compras online para os seus dados e ainda tendo um repositório centralizado dos metadados, de forma a ser enriquecido tanto pela área de negócio quanto para a área de TI. Ou seja, fazendo um paralelo com os termos do começo que a gente colocou, o Click Replicate traz controle, através de streaming de dados e fazendo uso de CDC. O Click Compose para Data Lake e Data Warehouse traz agilidade com automação. E você tem disponibilidade dos seus dados com o Click Data Catalog.
Vocês perceberam que a gente não fez uma demonstração hoje do Click Data Catalog, mas fiquem ligados, saiba mais sobre isso no nosso próximo webinar. Estaremos focados completamente nessa tecnologia, que faz parte diretamente com a experiência do usuário, nessa jornada de integração de dados. Antigamente, a gente via que as informações eram todas analisadas em D-1, sempre estávamos olhando para o dia anterior. Mas o novo D-1 é o menos 1 minuto. Então, façam parte já dessa nova categoria de análise, adquiram essas ferramentas da jornada de integração de dados, porque elas vão possibilitar que vocês façam todas as suas análises em menos 1 minuto e não em D-1. Agora eu vou abrir o chat para as perguntas, vou solicitar aí para a nossa mediadora abrir. Vini, você fica esperto aí com as perguntas e vai passando para a gente conseguir responder. Agradeço a todos. Esse é meu contato, eduardo.palacios@nordica.net.br. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser elencar posteriormente, podem mandar diretamente para esse e-mail. Eu vou deixar o contato aqui para todo mundo poder anotar. Vini, a gente já tem alguma pergunta? A gente tem uma pergunta, Eduardo. Uma pessoa perguntou, né, em qual sistema operacional os servidores da jornada de dados são instalados, né? Eu acho que ela quis dizer em relação ao Replicate, ao Compose e ao catálogo. Aí, se eu posso responder, para a gente fazer uma brincadeira, eu posso responder sobre o Replicate, eu acho que fica bacana, né, dar uma explicação um pouco melhor. Se você quiser responder, puder responder para o pessoal sobre o Compose e o catálogo também, seria bem bacana. Bom, então respondendo a primeira pergunta, né, o Replicate, ele pode ser instalado no ambiente Windows e no ambiente Linux, tá? O que isso quer dizer? Ele pode ser instalado, por exemplo, num computador que fica no final da sua empresa, num corredor, pode ser instalado numa cloud pública, privada, num servidor que fica em outro país, que você assine uma máquina VPS, ou você contrata um servidor dedicado. Então, ele roda nos dois ambientes, tá? Ele não precisa de nenhum pré-requisito muito fora do padrão, basicamente o que seria, acho que a suite.net, né, uma versão de Windows que não esteja sem suporte, é basicamente isso. Mas se você puder, Eduardo, responder em relação ao Compose e o catálogo, por favor, acho que seria bacana. Legal, Vini, obrigado. O Compose, pessoal, só Windows, extremamente fácil a instalação, next, finish. O Click Catalog, a gente vai dar mais detalhes no outro webinar, mas ele roda numa plataforma Linux. Pode falar a próxima pergunta, Vini. Bacana. Chegou aqui uma outra pergunta, tá? Na tela de origens e destinos compatíveis, a pessoa até escreveu aqui a tela que parece a salada de dados, foi comentado que alguns ambientes são automatizáveis de Data Warehouse e Data Lake. Eu sei que ficou um pouquinho rápido, talvez não tão destacado, aqueles itens em verde, a pessoa gostaria de saber, né, se puder voltar para aquele slide, quais são as soluções que são automatizáveis de Data Lake e Data Warehouse. Legal, Vini, eu já coloquei aqui na tela. Pessoal, só para esclarecer, tá? A gente falou de origens e destinos, isso é referente ao Click Replicate. Então, essa replicação de dados em tempo real, você consegue passar para qualquer um desses componentes em verde, para qualquer um desses componentes em cinza. Vocês percebem que na parte cinza existe um checkzinho em algumas origens, que está escrito Data Lake ou Data Warehouse Automation. Essas origens são as origens que o Click Compose consegue atuar, automatizando aí estruturas de dados complexas, em Data Warehouse, em Data Lake, em Data Mart. No caso da nossa demonstração, foi o Data Warehouse e o Data Lake. Tem mais alguma pergunta, Vini? Tem mais uma pergunta sim, tá? A pergunta é bem interessante, por sinal. Foi mostrado 3 ferramentas que fazem parte da jornada de integração de dados, né? Que seria o Replicate, o Compose e o catálogo. A pessoa perguntou se é necessário adquirir as 3 ferramentas ou se elas funcionam com interdependência ou se elas funcionam ainda de forma completamente separadas. Legal, Vini. Elas funcionam separadamente. Claro que no caso da nossa demonstração, a gente utilizou da tarefa de replicação para conseguir dar as chaves estrangeiras e chaves primárias para conseguir automatizar a formação do modelo. A gente poderia ter feito isso na mão e é tudo por interface. Mas as ferramentas, elas são interdependentes. Uma pessoa pode só ter o Click Catalog, ou pode só ter o Click Compose for Data Lake ou Data Warehouse, e pode também só ter o Click Replicate, ou qualquer combinação delas 3.
Poxa, que bacana, Eduardo. Achei bem interessante. A gente recebeu uma pergunta também agora, que é interessante, eu vou responder, é do Wilson. Tá? Ele pergunta em relação à atualização incremental de cargas, tá, do Replicate. Se ele tem recursos automáticos de fazer carga incremental, né, ou seja, de uma origem para um destino de forma incremental, sem sempre levar a tabela toda, ou se a gente depende de código. Tá? Então, o que acontece, Wilson? Eu vou responder para você. Se eu falar alguma besteira ou faltar alguma coisa, eu peço que o Eduardo me interrompa e fale depois, ou fale no meio. Tá? Mas o que acontece? Numa primeira tarefa de replicação, né, via de regra, a gente faz uma carga completa, que a gente chama de full load. Mas a gente sabe que um sistema vai crescendo, vai sofrendo alterações, linhas vão entrando, linhas vão saindo. Né? Existe uma tarefa chamada de Apply Changes e Store Changes. O que isso quer dizer? O Apply Changes e Store Changes, ele vai pegar, por exemplo, ele fez o full load da tabela, né? Hoje é dia 2/9 às 10h37. Então ele pega todos os registros que tem nessa tabela até esse momento. A partir de quando começou a rodar essa tarefa de replicação e entrou linhas no meu transacional, essa função de Apply Changes vai olhar para a origem e destino dos logs e falar assim, opa, a minha origem está diferente do meu destino por esses e esses IDs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses IDs novos lá para o meu destino. Tá? E além de jogar, eu vou gravar numa tabela o que foi que eu inseri na minha tabela nova ou o que foi modificado. Por exemplo, digamos que eu modifiquei o preço de um produto lá no meu transacional. Ele custava R$100, agora ele custa R$103 devido ao dólar. Quando eu jogar esse valor de forma automática lá para o meu destino, com o Apply Changes, o valor vai chegar com o valor novo, mas com uma série de observações. Por exemplo, qual era o valor antigo, em que momento, em que horário isso foi mudado e para qual valor foi mudado. Tá? Isso serve para quê? Para uma série de situações, desde auditoria, para possíveis rollbacks, para identificar mudanças sistêmicas e ter a rastreabilidade do que aconteceu. Mas então, sim, é possível e é 100% natural que aconteça a carga incremental sem o uso de códigos, tá? Sem o uso de códigos. Então, isso é altamente possível. Eu não sei se o Eduardo tem alguma coisa para acrescentar e comentar sobre isso, mas se ele tiver, eu vou dar uma chamadinha nele. Eduardo, você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Vini, eu acho que você respondeu muito bem, bastante detalhes técnicos. Eu acho que, em resumo, sim, tudo sem dependência de código, e ele tem aí os recursos automáticos para conseguir fazer o incremental, né, que o Vini muito bem colocou, que seria essa opção aqui, Apply Changes, na hora de criar uma task nova no nosso Replicate. No caso da task que estávamos usando, é uma task com o Apply Changes habilitado, né? Então, aqui a gente conseguiu acompanhar em tempo real essas alterações, que foram, no caso, inserções. Mas se tivessem sido algum update em alguma linha, algum delete, ele tem essas colunas aqui acompanhando qualquer forma de alteração nas tabelas que estão envolvidas nessa tarefa. Tem mais alguma pergunta, Vini? A gente tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante também, tá? A solução parece ser bem robusta. A gente agradece por essa observação na pergunta. E a pergunta também acompanha a robustez da solução. A pessoa gostaria de saber, né, se o servidor necessário para uma ou para as 3 soluções tem que ser um servidor muito robusto. Tá? Olha, a resposta é não, tá? Não tem que ser um servidor muito robusto. Se a gente for comparar, por exemplo, servidor de banco de dados ou até mesmo servidor de aplicação de BI, a gente chega a enxergar, às vezes, memória RAM sempre para cima de 300 GB, 400 GB de RAM. O requisito máximo, se eu não estou enganado, até peço perdão se eu cometer algum erro aqui de dimensionamento de máquina, tá? Mas, se eu não me engano, o requisito máximo do Compose Replicate seriam 128 GB de RAM e eu acho que 16 ou 32 cores. Tá? Isso perto da solução e o que ela faz, movimentação de dados que ela consegue fazer, tá? Eu considero um hardware não tão agressivo e não tão caro, tá? E seja um hardware que você compre mesmo, um rack físico, ou você faça uma subscrição numa cloud, tá? Um próprio servidor de banco de dados geralmente é muito mais robusto que isso, um servidor de aplicação é muito mais robusto que isso, e um servidor de analytics geralmente é bem mais robusto que isso, claro, dependendo do volume de dados que você está trabalhando em cima, tá? Eduardo, eu acho que de perguntas, por enquanto, é isso por aqui.
Legal, Vini, eu também não recebi mais nenhuma. Eu vou colocar mais uma vez aqui o meu contato, para se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, algum feedback, gostaria de saber mais, a gente pode conversar. Então, podem mandar um e-mail para o eduardo.palacios@nordica.net.br. E muito obrigado, quero agradecer a todos, agradeço a você, Vini, pela participação, e Obrigado a você, tenham Eduardo. um bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado por tudo.